Oi pessoal, aqui na madrugada fechando mais uma aula. Essa é a aula 2, parte 3, e hoje eu quero falar com vocês sobre a teoria da deriva continental de Alfred Wegener. Ele colocou essa ideia inicialmente em 1912, e ele viveu até 1930, então ele nunca viu a sua teoria ser confirmada ou totalmente refutada. Foram necessárias 2 guerras mundiais para que os desenvolvimentos tecnológicos gerados nessa guerra, para a guerra submarina e guerra estratégia naval, gerassem os artefatos tecnológicos necessários para comprovar essa teoria. Depois das guerras acabadas, muita pesquisa foi feita e só em 1968 essa teoria foi então incorporada à teoria de tectônica de placas em 1968. Mas antes disso, eu vi que no último vídeo, onde eu falei sobre a formação da Terra, faltou uma síntese que eu costumo fazer com os meus alunos presenciais. E eu vou fazer agora com vocês, vai durar só alguns minutinhos, eu tenho certeza que vocês vão entender rapidinho tudo o que aconteceu nesses 500 milhões de anos antes de começar o éon arqueano. Vamos lá. O primeiro dos eventos do éon radiano foi, em síntese, a fase de acreção, que deu à Terra sua massa final, grande o suficiente para termos uma atração da gravidade, que foi capaz de reter uma atmosfera, embora isso só tenha sido possível mais tarde, é claro. Quase todos os materiais e elementos necessários para fabricar o planeta Terra foram adquiridos nessa época. Provavelmente, mesmo antes de terminar a acreção, começou então o segundo processo importante, a diferenciação do manto. A Terra, superaquecida em estado líquido, permitiu que materiais mais densos, como o ferro e o níquel, afundassem em direção ao centro do planeta, enquanto os materiais mais leves, como sílica, magnésio, migrassem até uma camada intermediária. Na superfície foi se acumulando a sílica e o alumínio, que é o material predominante dos continentes. E sobre a superfície, gases como nitrogênio, gás carbônico e vapor de água. Como a superfície do planeta ainda estava muito quente, acredita-se que neste período todos os gases e vapor de água foram perdidos para o espaço. Aí já entramos na terceira fase, que foi a da formação da atmosfera. Já seria a segunda atmosfera porque a primeira foi perdida. Nessa época, a atmosfera era bem diferente da atual. A superfície da Terra ainda estava muito aquecida, de forma que toda a água da Terra estava na atmosfera e no estado de vapor. As chuvas que se formavam na alta atmosfera evaporavam antes de atingir a crosta. O efeito estufa do vapor da água, somado ao gás carbônico e metano, faziam a temperatura da superfície do planeta ficar em torno de 300 graus. Mas à medida que a atmosfera se movimentava em correntes de convecção, levava o calor da superfície até a alta atmosfera e assim o calor era perdido para o espaço. Quando a temperatura na superfície baixou para cerca de 250 graus, então entramos na quarta fase, que é a formação de corpos de água na superfície, lagos, rios e até formação do oceano. Mas professor, água líquida a 250 graus centígrados? Como assim? Vocês podem perguntar com toda razão. A água passa para o estado de vapor a 100 graus centígrados. Sim, isso é verdade. Desde que a pressão atmosférica seja igual a 1 atmosfera. Naquela época, a pressão atmosférica era 70 vezes maior que a de hoje. Isso é a pressão ambiente de um peixe nadando a 60 metros de profundidade. É bem complicado para um ser humano chegar até lá. É um mergulho altamente especializado e pouca gente domina essa técnica. Atualmente, existem organismos que conseguem viver em meio ácido e sem oxigênio. Também tem formas que vivem em águas em torno de 100 graus centígrados. Então, podemos imaginar que as primeiras formas de vida eram acidófilas, anaeróbias e termorresistentes, e que começaram a surgir tão logo a sopa primordial esfriou o suficiente. O surgimento da vida entre os éons
Radiano e Acreano, seria a última fase importante deste período. Então, logo a superfície da Terra se tornou sólida ou parcialmente sólida, e é de se presumir que processos semelhantes aos da tectônica de placas tenham se iniciado. Do que eu estou falando? Vamos olhar esta animação bem bacana, replicada tantas vezes na internet que eu desisti de descobrir de quem é a autoria. Ela começa mostrando o núcleo da Terra como deve ser agora, já diferenciado, grande e superaquecido, quase do tamanho da Lua e com temperatura da superfície do Sol, cerca de 2.500 km de diâmetro e de 5 a 6.000 graus Celsius. No manto envolvendo o núcleo se iniciam as correntes de convecção. A rocha liquefeita e aquecida se eleva até a superfície e força a crosta terrestre em diferentes direções. Rasgam a crosta oceânica que desliza até encontrar outra parte da crosta, seja oceânica ou continental, e aí começa a subdução e o ciclo se renova. Aí está a força motriz para a deriva continental e outros fenômenos geológicos, como veremos a seguir. Atualmente, a crosta terrestre é uma fina casquinha que envolve o planeta, flutuando sobre o manto líquido e em movimento. Eu gosto desta imagem que compara a crosta terrestre a um ovo, mostrando que a ponta de um alfinete seria o suficiente para chegar ao manto terrestre. A crosta terrestre tem aproximadamente 40 km de espessura nos oceanos e pode chegar a 80 km nos continentes. É toda fraturada e estes pedaços, mais ou menos plásticos, são chamados de placas. No caso, placas tectônicas. Elas já são bem conhecidas, foram mapeadas, receberam nomes e as velocidades com que se movimentam também já foram medidas. Por exemplo, em média, as placas se deslocam cerca de 10 cm por ano, que é a velocidade com que uma unha humana cresce. Já a placa de Nazca, no Pacífico, junto à América do Sul, avança a 18 cm por ano. A do Sudeste Indiano, por outro lado, a 1,3 cm por ano. Quem primeiro afirmou de maneira categórica que os continentes estavam em movimento foi o cientista Alfred Wegener, que nasceu na Alemanha em 1880 e que morreu durante uma expedição à Groenlândia em 1930. Ele começou estudando meteorologia, mas logo se mostrou também expert em geologia e paleontologia. Lá por 1912, ele já havia reunido evidências suficientes para propor a teoria de deriva continental, onde, entre outras coisas, ele postulava a existência de um supercontinente que ele chamou de Pangeia, originalmente Pangaia, significando toda a Terra. Segundo Wegener, Pangeia teria se dividido e dado origem aos continentes que conhecemos hoje. As evidências que Wegener reuniu eram muito boas, mas ainda assim a comunidade acadêmica da época não aceitou bem a ideia. Entre outros motivos, era porque naquela época não havia nenhuma explicação de como os continentes, tão grandes e pesados, poderiam mudar de lugar. Na época foi sugerido o vento e as ondas, ou ainda uma camada de lama sobre a qual os continentes poderiam escorregar. Não colou. Por um tempo, Wegener sofreu um tipo de bullying acadêmico. Aliás, assim como Darwin e outros que ousaram pensar fora da caixinha. Aliás, eu ousaria dizer que Darwin está para a biologia como Wegener está para a geologia. Um novo paradigma estava em trabalho de parto. Mas já depois da sua morte, ainda em 1935, começaram a aparecer trabalhos onde os autores indicavam que a teoria de Wegener explicaria certos fatos, como a localização de vulcões e terremotos, por exemplo. Vamos dar uma olhada nas evidências que Wegener reuniu para afirmar que os continentes se movem. Parece que Wegener foi um excelente detetive da ciência. Ele usou tudo que era possível à época. Nesta imagem vemos as primeiras 5 evidências apresentadas por ele e abaixo delas o que a ciência foi descobrindo nos anos que se seguiram. A primeira evidência, na realidade, era uma ideia antiga que surgiu logo depois das grandes navegações,
incluindo o descobrimento da América. O filósofo inglês Francis Bacon, em 1620, já escrevia sobre o encaixe perfeito entre o contorno da América do Sul e a África na costa atlântica. Mais tarde, no final do século XIX, o geólogo Edward Suez recortou um mapa e encaixou os continentes, e obteve uma imagem parecida com a que você está vendo agora. Wegener usou isso como primeira evidência, mas ele foi além. Ele estudou formações de rochas, derrames de lavas, cadeias de montanhas e verificou que em vários casos existe uma continuidade no continente do outro lado do Atlântico. E isso foi sua segunda evidência. A terceira evidência de Wegener tem a ver com vestígios de geleiras. Como poderiam tilitos, moranas e estrias estarem presentes em países tropicais? Explicando os termos. Tilito é um tipo de cascalho empilhado por geleiras. É um sedimento com materiais misturados e sem nenhum padrão na distribuição de tamanho, como esse aqui na foto. Às vezes são blocos grandes, podem ser arredondados pelo desgaste produzido pelo movimento das geleiras e que depois, quando o gelo recua, ficam lá perdidas na paisagem sem que se saiba como foram parar lá. As moranas, por sua vez, são basicamente as pilhas de tilitos distribuídas na paisagem, indicando a ação de uma geleira. Possuem diferentes tipos, dependendo de como a geleira carregou o material, como se explica aqui nessas imagens. Podem ser frontais, onde termina a geleira, ou podem ser laterais. Pode ainda acontecer das moranas se formarem no meio da geleira, como nessa imagem aqui. E as estrias são formadas pelo deslocamento das geleiras. Uma geleira sempre tem pedras de diversos tamanhos aprisionadas em sua base, e essas pedras vão limando a rocha sobre a qual a geleira desliza, deixando marcas muito características. A quarta evidência de Wegener tem a ver com o paleoclima. Assim, ele identificou, por exemplo, recifes de coral fossilizados em países de clima frio, e todos sabemos que corais gostam de águas quentes. Encontrou também indícios da existência, no passado, de desertos em locais que hoje são florestas, e vice-versa. Por último, e não menos impactante, Wegener observou que a distribuição de algumas espécies fósseis se estendia por vários continentes, e não haveria outra forma disso acontecer se os continentes não tivessem algum tipo de ligação no passado. Ele acertou em todas as evidências, mas não foi o suficiente. Demorou algumas décadas até que a deriva continental se tornasse universalmente aceita. Agora vamos falar das evidências que foram aparecendo depois da morte de Alfred Wegener. Algumas não demoraram muito, já no ano de 1935. Outras precisaram de décadas até que se confirmassem. O que estamos vendo aqui é a localização de todos os terremotos registrados desde o ano de 1898. E o que se revela são justamente os limites das placas tectônicas, as partes mais ativas da crosta terrestre. Aqui já fica bem evidente uma grande diferença entre os oceanos Pacífico e Atlântico. No Pacífico, a atividade tectônica se concentra nas margens do oceano, formando o que ficou conhecido como o Anel de Fogo do Pacífico. No Atlântico, a atividade se distribui em uma linha bem equidistante entre a costa das Américas de um lado, Eurásia e África do outro, e com muito menos atividade. Sem dúvida, as placas que formam o assoalho do Oceano Pacífico estão em franca atividade, e o Atlântico está calminho. E agora, deem uma olhada nessa animação. Ela mostra todos os terremotos do ano 2001 até o ano 2015. As cores indicam a profundidade, onde aconteceu o epicentro, e o diâmetro indica a magnitude.
parece que é um evento diário, e de fato é. E os terremotos nada mais são que a liberação de energia que acontece na fricção na borda de uma placa contra a outra. Agora vamos dar uma olhada naquela linha que divide o Oceano Atlântico ao meio. O que está acontecendo ali? Dependendo da literatura, essa linha recebe nomes diferentes. No inglês é Mid-Atlantic Ridge. Em português pode ser Cordilheira Mesoatlântica ou Crista do Atlântico, ou ainda, o que eu prefiro usar, Dorsal Mesoatlântica. E a Dorsal Mesoatlântica é a cadeia de montanhas mais longa do planeta, com mais de 11 mil quilômetros de extensão. Essa cordilheira é o resultado de um limite divergente entre placas. E o que significa exatamente isso? Significa que as placas se afastam em direções opostas, uma para leste, em direção à África, e a outra para oeste, em direção às Américas. As cores indicam a idade do assoalho submarino. Vermelho, as rochas mais recentes, passando pelo amarelo, verde e até o azul, que indica 180 milhões de anos. Vejam bem isso, o planeta tem 4,5 bilhões de anos. A rocha continental mais antiga foi datada em 4,4 bilhões de anos. Mas o assoalho submarino mais antigo tem somente 180 milhões de anos. Isso é um sinal bem claro de que a crosta oceânica está sempre se renovando. Nesta animação, podemos ver o que acontece na dorsal mesoatlântica, como em todos os outros limites divergentes. A crosta oceânica é empurrada para os lados, e aonde a crosta se abre, novo material do manto é injetado e solidificado. E no momento em que isto acontece, a orientação do polo norte e polo sul também fica registrado na rocha, no exato momento em que ela solidifica. Bem, economizamos um tempinho usando a mesma imagem para falar de duas evidências: a forma da dorsal mesoatlântica e a idade do assoalho oceânico. Falta ainda somente falar da evidência do paleomagnetismo. E para isso vamos lançar mão desta imagem dos anos 50. Imaginem dois geólogos, um na Europa ou na Ásia e outro na América do Norte. Eles combinam uma pesquisa que vai ser mais ou menos assim. Cada um deles vai medir o norte magnético em derrame de lava recentes. E vão medir também em derrames que aconteceram há 100, 200, 300, 400 e 500 milhões de anos atrás. Feito isto, eles têm de marcar no mapa a posição do polo magnético em cada época amostrada. O que eles perceberam é que para a lava recente o polo magnético coincide nos dois continentes. Mas à medida que se recua no tempo, as diferenças vão aumentando. Assim sendo, há 100 milhões de anos os polos já estão afastados. Há 200 ainda mais e assim por diante até os 500 milhões de anos. O que não faz o menor sentido, porque o planeta não tem dois polos nortes. Entretanto, o passeio do polo norte magnético irá coincidir perfeitamente se a deriva continental for ajustada para esse mesmo período. Aí, bingo, etc. A tectônica de placas funciona muito bem para explicar o nosso mundo. E para complementar o assunto de hoje, estou publicando junto com este vídeo um outro que é um anexo, por assim dizer. É mais um passeio no Google Earth para mostrar um pouco mais do que eu falei aqui. Na próxima aula vamos falar do ciclo de Wilson. E antes de terminar, eu tenho que mostrar isso aqui para vocês. Enquanto eu garimpava na internet imagens para colocar neste vídeo, eu encontrei a Jennifer Lewis.
explicando a dorsal do Atlântico, limites divergentes e reversão magnética, usando 2 rolos de papel higiênico e um pincel atômico. Fica aqui o meu maior respeito, professora Jennifer. Com um celular, pincel atômico e papel higiênico está lá, dando um jeito de ensinar.